Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse aí que vai ser o dia 4 aqui, da nossa série de vídeos do CEA em 30 dias. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos de economia. Vamos lá então? O primeiro deles que a gente vai falar é o PIB, como tá aí. Então, o PIB nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma economia durante um determinado período. Normalmente esse período considerado é de um ano, tá? Ele tem uma formulinha, existem várias metodologias de cálculo do PIB. Uma delas tem essa formulinha. Então, C aqui é o consumo das famílias. Vou colocar só a primeira palavra, certo? O I é o investimento das empresas, tá? O G são os gastos do governo. E essa parte aqui que está X menos M é a balança comercial, que é exportações menos importações, beleza? Importante mencionar que o PIB ele é mensurado pelo bem final, pelo produto final. Então, aquele famoso exemplo, se você pega o trigo, o produtor de trigo, que depois faz a farinha, esse trigo, ele vai lá, tira da plantação e vende para o cara que produz farinha. Então, houve uma venda aí. Depois o cara vai, transforma isso em farinha, vende para a padaria, e a padaria vai e vende o pãozinho. Então você vê que foi agregando aí um pouco, tiveram 3 vendas. O PIB é medido por essa venda final, tá? A última lá do pãozinho, beleza? Então, consumidor final. Bom, o segundo ponto aqui então da nossa explicação de hoje são os índices de inflação. Então, como que a gente mede a inflação? Primeiro, que inflação ela é muitas vezes tida como um aumento generalizado dos preços. Existe uma certa discordância pelas linhas de pensamento econômico em relação a isso. Para mim, eu me alinho mais com o lado que diz que a inflação, na verdade, esse aumento de preços é um sintoma do que realmente é inflação. Mas vamos simplificar aqui para a prova e vamos dizer que o aumento de preços é inflação, tá bom? E a gente mede isso através de alguns índices. Então, o primeiro deles, que é o oficial adotado pelo governo, é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Existe uma metodologia e ele é medido pelo IBGE. E o segundo é o IGPM, esse aí é medido pela FGV, não é o oficial do governo, tá? Ele é bem diferente do IPCA e ele é composto por 3 índices ponderados. O primeiro é o IPA, tá? O IPA não é aquela cerveja, esse aqui é o Índice de Preço no Atacado. Depois o IPC, é o Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, se eu não me engano, é isso mesmo. Beleza? Vamos falar sobre outras medidas aqui da economia que também são importantes. Próxima, taxa Selic, que a gente tem a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é aquela que eu já comentei lá no primeiro dia, é aquela que é estabelecida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nas suas reuniões. E a Selic Over é aquela que é efetivamente praticada, ou seja, é a taxa de financiamento do governo por um dia, tá? Então, o Banco Central, ele toma recursos dos bancos e ele paga esses recursos no dia seguinte com uma taxa corrigida, e essa taxa é a Selic Over. E um dos objetivos da política monetária além do controle, o objetivo, vamos dizer, mais filosófico é o controle da estabilidade da moeda e controle da inflação. Mas uma das formas de fazer isso é por meio da taxa básica de juros, que é a taxa Selic Meta, e aí, transformando isso de uma forma mais prática, fazendo com que essa Selic Over, que é efetiva, realmente é uma taxa realmente transacionada entre os agentes econômicos, nesse caso Banco Central e bancos, ela convirja para a Selic Meta. Tudo bem? Depois a gente tem a taxa DI Over, então a taxa agora não é o Banco Central tomando recursos, e sim são bancos tomando recursos de outros bancos. O DI é depósito interbancário, tá? E aí a gente tem a taxa de DI Over ou CDI Over, Por quê? Quando esses bancos tomam recursos, um dos outros, eles emprestam recursos, eles deixam um certificado lá dizendo, olha, eu tomei e te devo amanhã. Então, como ele vai pagar no dia seguinte, então tem uma taxinha aí, tá, de um dia, o famoso overnight, por isso que esse over, e é DI porque é depósito interbancário, tá bom? E a última é a taxa referencial, foi um dos indexadores aí também criados na economia lá em 1991, se eu não me engano, já faz bastante tempo que ela está zerada.
ela não é quase mais usada, ela tem uma influência principalmente na poupança, mas isso quando a Selic está acima de 8,5%, tá? Porque aí a poupança paga 0,5% ao mês, a gente vai falar sobre isso depois. A poupança, nesse caso, paga 0,5% ao mês, mais essa TR, a taxa referencial. No caso, a Selic está abaixo de 8,5%, já tem um bom tempo aqui, e não existe uma perspectiva de chegar a esse valor, pelo menos não tão cedo, tá? Pode ser que chegue sim, mas não tão cedo. Mas enfim, não estou falando que é por isso que a gente deve relevar isso, só estou dizendo que a taxa referencial ela está um pouco fora do escopo e também ela já é bem antiga, não tem sido mais tão usada, beleza? E aí a gente tem as 3 políticas econômicas, digamos assim, que são a fiscal, cambial e monetária. Sendo a fiscal aquela que diz respeito ao orçamento do governo, então igual você tem um orçamento na sua casa, né, as suas despesas e as suas rendas, o governo também tem. E a forma dele controlar isso é a política fiscal. A política cambial é aquela que versa sobre a taxa de câmbio, ou seja, a conversão da nossa moeda, o real, em outras moedas. Claro que a principal é aquela de referência do mundo, o dólar, tá? E a política monetária, como eu disse para vocês, é aquela que visa a estabilidade da moeda por meio do controle da quantidade de moeda em circulação. Isso indiretamente é o controle da inflação também, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aí. Então, política fiscal. Como eu disse para vocês, essa é a parte que diz respeito ao orçamento do governo, então tem a parte de gastos e a parte de arrecadação, né, a renda do governo, que vem basicamente dos impostos. Existem outras formas também do governo ter renda, como por exemplo, a arrecadação das empresas públicas, lucro das empresas públicas, tá? Mas o grosso mesmo vem aqui da arrecadação de impostos, tá bom? E aí, a balança disso, né, que vai ditar a política fiscal. Algumas considerações. Quando a gente tem arrecadação maior do que os gastos, ou seja, vamos colocar aqui do lado, vamos botar aqui, ó. Se eu tenho arrecadação maior do que os gastos, eu tenho um superávit, beleza? Agora, se eu tenho arrecadação menor do que os gastos, aí eu tenho um déficit. Esse superávit aqui é o que a gente chama de superávit nominal. Tá? Existe um outro superávit, que é o superávit primário. E de onde que ele vem? Esse aqui seria o superávit, ele é a diferença, né? Então a arrecadação menos os gastos. A arrecadação foi maior, então teve um superávit, um valor positivo, tá? Para esse caso que a gente está estudando, e ele é chamado de superávit nominal. Existe o superávit primário. E ele é o quê? É a arrecadação menos, agora eu vou colocar um parênteses aqui, vamos fazer o seguinte, não, ficou ruim, vou colocar para baixo, arrecadação menos, aí agora eu vou ter os gastos menos as despesas da dívida. Então o governo, ele tem dívida, né? Então ele tem que pagar nos gastos dele aqui, ó, tá embutido tanto o gasto mesmo, então o gasto operacional e as despesas dessa dívida. Então, se eu resolver olhar para uma métrica em que eu exclua essa despesa da dívida, então estou olhando só para os gastos dele, então eu estou vendo se ele pelo menos está conseguindo ter um resultado operacional, tá? Pode ser que a dívida esteja aumentando, mas é pelos juros, tudo bem? Ele está conseguindo, na sua operação, ele está conseguindo ser lucrativo. Mas como tem os juros, então pode ser que isso ainda ocasione um prejuízo depois. Repara que aqui a gente está fazendo uma comparação com um gasto menor, né? Então o superávit nominal eu pego com todos os gastos, tá bom? A arrecadação compara com todos os gastos. Agora eu estou comparando a arrecadação com um gasto diminuído, o gasto diminuído da despesa da dívida. Então aqui pode ser que eu tenha um superávit primário, mas pode ser que quando eu comparar com os gastos totais, aí eu tenho um déficit. Ou seja, como eu disse para vocês, pelo menos nesse caso, eu estaria vendo o governo com resultado operacional positivo, beleza? Bom, um último comentário é que existe a política fiscal com dois âmbitos, né? Duas formas de atuar. A primeira é a política fiscal expansionista, então essa que eu coloquei em verdinho aqui, e as setinhas também em verdinho. Então é quando o governo aumenta seus gastos e diminui a arrecadação de impostos. Ele está se endividando nesse caso, né? Tá vendo? Ele está gastando mais e diminuindo essa arrecadação. Mas o gasto do governo aumentando, olha aqui em cima no PIB. Então a economia vai estar crescendo, porque eu vou estar aumentando esse cara aqui, beleza?
E existe o outro lado da moeda, que é quando eu diminuo os gastos do governo e aumento a arrecadação. Ou seja, quando ele está com uma dívida muito grande, realmente, isso também traz uma visão ruim em termos de resultado do governo. Então ele precisa diminuir essa dívida, e uma das formas de fazer isso é equilibrar o fiscal, ou seja, diminuir os gastos e aumentar a arrecadação. Tá? E cada uma dessas tem um nome. Quando eu estou aumentando gastos e diminuindo a arrecadação, o verdinho é uma política fiscal expansionista, e quando eu estou diminuindo o gasto e aumentando a arrecadação, é uma política fiscal contracionista. Vamos lá para a parte da política cambial. Primeiro, a política cambial ela versa controlar o fluxo, né, de dólares aqui no Brasil, principalmente, tá? Que é a moeda de reserva internacional, que a maioria das transações internacionais são feitas. Então, existe a taxa de câmbio, que é a conversão, né? Quantos reais são necessários para comprar $1? Então, são os reais para comprar $1, tá? E essa é a taxa de câmbio. Então, hoje está, sei lá, em 5,60, por exemplo. Então, isso aqui é a taxa de câmbio. Então, para eu cambiar, né, para eu trocar reais por dólar, eu preciso de R$ 5,60 para comprar $1. E aí existem alguns nomes, né, que aparecem aqui. Então, por exemplo, quando a taxa de câmbio está aumentando, significa que esse valor aqui está aumentando também. Beleza? Estou precisando de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar, $1. Isso quer dizer o quê? Que o meu real está ficando depreciado, ele está perdendo valor. Por quê? Para a mesma quantidade de dólar, para o mesmo $1, eu tenho que colocar cada vez mais reais. Então ele está ficando depreciado, ele está desvalorizado. Então essas palavras que aparecem. Então, taxa de câmbio subindo, a moeda, o real, está sendo depreciado, está desvalorizado. E o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa de câmbio está caindo, quer dizer que agora eu estou precisando de menos reais para poder comprar $1. Então o real está se valorizando, tá? E qual foi a outra palavra que eu usei? Já não lembro mais. Tá? Ou então, está se valorizando. Acho que eu tinha usado depreciar, né? Mas tudo bem, não tem problema. É quando o real está se valorizando. Nessa mesma situação, se o real está se valorizando, o dólar está se desvalorizando. Beleza? E na outra, né, que eu tinha falado anteriormente, quando eu falei que a taxa de câmbio estava subindo, o real está se desvalorizando, então o dólar está valorizando. Beleza? Sempre uma comparação entre uma e outra. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu poder comentar com relação... Ah, sim, é essa aqui que está aqui embaixo, tá? Essa aqui é a conta que mostra a quantidade de dólares aqui no país, tá? Então é esse balanço de pagamentos. Então, essa aqui é uma conta em dólar, tá bom? E ele tem 3 divisões aqui. Tem a conta corrente, conta capital e a conta financeira. Sendo que a conta corrente, ela ainda tem 3 divisões também dentro dela. A primeira conta é a balança comercial, aquela que entrou lá no PIB, tá? O X menos M. Então essa aqui é a balança comercial. Depois a gente tem a balança de serviços. E a última é a conta de renda, que são remessas, tá? Feitas de um país para o outro. Essa conta corrente é basicamente composta desses 3, tá? Então, como eu disse, balança comercial, exportações menos importações, balança de serviço, então turismo, fretes, coisas assim entram aqui, e renda, que é remessas financeiras entre países. A conta capital, que é a transferência de recursos entre um país e outro, e a conta financeira, que é o famoso IED, que é o investimento estrangeiro direto. Então, quando uma companhia vem aqui para poder investir no nosso mercado financeiro, comprar ações, ou então ela vai abrir uma filial aqui no Brasil, é por meio de investimento estrangeiro direto, e essa grana que ela está trazendo para cá entra aqui na conta financeira. Beleza? Último comentário aqui sobre a política cambial é que nós temos uma política cambial com uma chamada câmbio flutuante, tá? De flutuação suja. Por quê? Porque o nosso Banco Central ele intervém no câmbio volta e meia para poder dar uma segurada nele, ou quando ele está subindo muito, ou então quando ele está caindo muito. Os dois lados têm consequências boas e ruins para a economia, tá bom? Então, ele tentando manter uma certa regularidade, quando acontece alguma coisa mais disfuncional, ele vai e atua tanto de um lado quanto do outro.
Sendo que, de um lado, o swap tradicional é uma das formas dele atuar para poder fazer o dólar, eu coloquei em azul aqui, quando ele quer que o dólar caia. Então, ou seja, o dólar está subindo muito, o Banco Central começa a desejar que o dólar caia, está havendo uma disfuncionalidade na taxa de câmbio disparando, então ele entra com um swap tradicional. E o contrário também acontece. Quando o dólar está caindo bastante, então ele vinha caindo, então ele deseja que o dólar suba, tá? E aí ele entra com o swap reverso. Então aqui a setinha está mostrando o efeito desejado pelo BC. Tá? Então o efeito desejado pelo BC no swap tradicional de fazer o dólar cair e o efeito desejado pelo BC no swap reverso é fazer o dólar subir. Tá bom? Vamos para a última das políticas, que é a política monetária. Eu coloquei aqui uma observação, né, que o Banco Central é basicamente quem está atuando aí, né, quem tem a função de tá na frente, né, dessas duas políticas, tanto a cambial quanto a monetária, tá? Bom, e aí vamos falar da política monetária, que visa basicamente o controle da inflação, estabilidade da moeda. Então ele tem que, de alguma maneira, controlar o quanto de moeda tem em circulação. E como é que ele faz isso? Esses três instrumentos aqui são conhecidos, tá? São três maneiras dele fazer. Então, primeiro é aumentar o compulsório. Então, assim, os bancos normais, eles têm que ter uma conta no Banco Central em que eles têm que depositar, eles são obrigados a manterem uma certa reserva lá. Quando o Banco Central aumenta essa quantidade de reservas requerida, ele faz com que os bancos tenham que depositar lá mais, então a operação do banco, ela fica com menos dinheiro disponível, porque esse dinheiro que está lá no Banco Central, ele não pode mexer. Ou seja, ele está drenando, ele está fazendo com que o banco tenha menos operação para dispor para os seus clientes, está drenando o dinheiro da economia. Então, o aumento do compulsório visa o quê? Quando existe muita oferta monetária na economia, ele aumenta o compulsório para poder enxugar um pouco disso. E o contrário também é verdade. Quando a oferta monetária em circulação está muito baixa e ele deseja aumentar, ele diminui o compulsório. Tá? O redesconto é a mesma coisa. É uma taxa que o Banco Central cobra para fazer como se fosse um empréstimo para os bancos. Então é a mesma coisa. Quando ele aumenta a taxa de redesconto, ele está fazendo com que o banco pague uns juros mais caros, vamos dizer assim, e aí o banco fica um pouco mais restrito nas suas operações. Fica com menos capital, ele pode emprestar menos, está colocando menos dinheiro em circulação para os clientes e na economia de uma maneira geral. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Quando diminui a taxa de redesconto, o Banco Central está fazendo com que o banco tenha mais capital disponível para poder oferecer aos seus clientes, e aí está aquecendo a economia, colocando mais dinheiro em circulação. E a última é a operação de open market, feita com títulos públicos. Tá? Então essa aqui é uma operação, de novo, o Banco Central ele visa ou enxugar a oferta monetária ou aumentar essa oferta monetária, e ele faz isso por meio de títulos públicos. Ou ele compra títulos públicos ou ele vende títulos públicos. Vamos pensar, de um lado eu tenho o BC, do outro eu tenho um banco. Então, se o Banco Central está comprando títulos, então quem é que tem o título? Esse banco aqui tem o título. E aí o BC vai fazer o quê? Vai dar dinheiro para ele. Esse aqui vai passar o título para o Banco Central. Se ele está dando dinheiro para o banco vai fazer esse dinheiro, vai fazer o que com ele? Vai colocar em circulação. Então, numa operação de open market em que o BC compra títulos públicos, ele está aumentando a oferta monetária, certo? E aí, quando se aumenta a oferta monetária, é exatamente quando se tem um aumento da inflação. Na operação contrária, então agora, quando BC, vamos fazer de outra cor. Então eu tenho o BC, eu tenho o banco, e agora o BC é quem tem o título. E o BC vai passar esse título lá para o banco. O banco vai ter que fazer o quê? Vai ter que colocar dinheiro para o BC. Então ele está tirando dinheiro da economia, né? O banco tinha um certo caixa aqui, que era com esse caixa que ele poderia operar e botar esse caixa à disposição de fazer as operações de clientes, e o Banco Central está drenando esse caixa. Drenando esse caixa do banco, está diminuindo as operações dele, está drenando a oferta monetária que está disponível em circulação, diminuindo a oferta monetária disponível em circulação, tá bom? Então, nesse caso aí, seria num caso de inflação muito alta, ou seja, muita oferta monetária, preços altos, e o Banco Central precisa drenar isso aí, beleza? Então é por meio das operações de open market, que ele faz com títulos públicos. Pessoal, essa é a teoria que eu tinha para passar por hoje, tá? Ela pode parecer um pouco complicada, mas se você for ver cada um desses instrumentos, ele é de uma certa forma simples, ele só tem uma
como é que eu vou dizer, uma capa diferente, né? Até o vocabulário é um pouco diferente, mas se você for ver, né, o próprio, como eu disse, na fiscal, é como se fosse o nosso orçamento doméstico, tá? Então a gente tem nossas rendas, né, tem nossos gastos, a gente precisa, de uma certa forma, em alguns momentos a gente se endivida, então a gente vai estar aumentando gastos e a nossa renda pode ser que ela esteja diminuída, e numa outra forma a gente está formando mais poupança, num outro momento a gente está formando mais poupança, então a nossa renda está aumentando e os nossos gastos diminuindo. Mas aqui os nomes são um pouco diferentes, tá bom? Recomendo que vocês revisem essa parte da teoria bastante vezes, porque às vezes numa pequena frase eu falo alguma coisa que tem um conteúdo já bem profundo, tá? Então agora é hora da gente ir para os exercícios. Vamos lá então, pessoal. Os exercícios de hoje. Qual a taxa de juros responsável por remunerar as operações compromissadas de um dia realizada entre os bancos com lastro em títulos públicos e registro na Selic? Na verdade seria no Selic, né, que é o sistema. Então a taxa DI over, a taxa DI não é, porque a DI, lembra que eu falei com vocês, é uma taxa quando eu faço entre bancos e ele dá um certificado de depósito bancário, gera o tal CDI, tá? Depois, taxa interbancária também não é uma taxa entre bancos. Taxa pré-fixada, nem comentei disso. E aí sobra quem? A nossa amiga taxa Selic over, tá? Inclusive já estava até a dica aqui, né? Ele registra no Selic, que é o sistema onde fica registrado as operações com títulos públicos. Então, essa é a taxa das operações compromissadas entre os bancos, pode ser entre bancos ou entre bancos e o Banco Central, que fica por um dia e elas têm lastros em títulos públicos, tá bom? Vamos confirmar, é isso aí mesmo. Próximo. Sabendo que o Banco Central aumentou o depósito compulsório, então lembra, quando a gente falou de compulsório, a gente estava falando de política monetária, controle da inflação, controle de oferta monetária. Recentemente, por questões estritamente de política monetária, então existem outros motivos pelo qual ele poderia aumentar o depósito compulsório, mas aqui ele está falando que foi por motivo de política monetária. Então vamos ver aqui. Podemos afirmar que a intenção do BACE é ser mais rígido com os bancos comerciais, principalmente no tocante à conversão de reais em criptomoedas. Nada a ver, né? Não falamos disso. Havia um excesso de moeda e liquidez em circulação. Ele aumentou o compulsório. Quando ele aumenta o compulsório, o que acontece? Os bancos vão ter que deixar mais grana depositada no Banco Central e vão ter menos disponível para sua operação. Então ele está enxugando a oferta monetária em circulação. Então existia uma oferta excessiva e ele está enxugando isso. Então é o que ele está falando aqui, havia um excesso de moeda, por enquanto está certo, em circulação na economia. E o Bacen, a fim de evitar problemas futuros com a inflação, que é o que o excesso de moeda causa, aumento de preços, aumentou o compulsório para enxugar um pouco este excesso. Parece que está certo. Vamos ver as outras. O Bacen percebeu que os bancos estavam muito alavancados e aumentou o depósito compulsório para garantir a solvência do sistema como um todo. Ora, isso aqui até não está errado, tá? O que ele está falando? O banco está alavancado, ou seja, ele pode dever mais do que ele tem em caixa, do que ele pode honrar, tá certo? E aí por isso ele resolve cobrar desse banco que tenha um depósito lá, porque se esse banco vier a quebrar pode gerar um efeito dominó na economia, como aconteceu aí, por exemplo, na crise de 2008. Isso aqui não está errado como um todo. Mas isso não está falando sobre oferta monetária, estou falando só sobre a situação dos bancos, né? Solvência do banco. Então não está falando de oferta monetária. Ele dizia na questão que era por questões estritamente de política monetária. Então, sim, poderia ser uma razão para se aumentar o compulsório, mas não foi o caso, porque aqui era de política monetária. E a última, as instituições financeiras, com receio do aumento da criminalidade no país, pediram para deixar mais papel moeda depositado no Bacen por ser mais seguro. Então aqui ele está falando como medo, por exemplo, de assalto à agência, explodir caixa eletrônico, e aí as agências, né, perder essa grana, então elas terem que arcar com esse prejuízo. Está falando que ia pedir para poder deixar a grana, mesmo papel, lá no Banco Central. Não é o caso, né? Não está falando nada a ver com oferta monetária e controle da inflação. Então a gente fica com a alternativa B realmente. Vamos confirmar aí. Beleza, acertamos. Vamos para a próxima. Após o novo presidente tomar posse, um famoso jornal publicou a seguinte matéria. O novo presidente toma posse e faz discurso no qual promete estabilizar a, até então, crescente dívida pública. Então aqui que ele está falando, dívida pública, por meio de uma política fiscal de austeridade. Olha só,
ele me disse que a dívida pública era crescente. O presidente quer estabilizar e ele disse que vai fazer uma política fiscal austera. Tá? O que é o austero? Que vai ser bem intenso, não vai ter choro. Então o que ele quer dizer? Ora, ele falou de dívida que estava crescendo e ele quer estabilizar. Então se ele quer estabilizar a dívida, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar gastar mais? Não, né? Ele tem que gastar menos. E outra, a arrecadação. Ele vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir? Ele vai ter que aumentar a arrecadação. Então é gastar menos e aumentar a arrecadação. Isso é uma política fiscal, estamos falando de dívida, política fiscal contracionista. Então vamos procurar a alternativa que fala isso. A letra A fala de política fiscal expansionista, a letra C também fala de expansionista, vamos ver a letra B. Política fiscal contracionista com redução de impostos? Não, aqui eu vou estar reduzindo a minha arrecadação. E aumento dos gastos, estão todos gastos, né? Não, o governo não resolveu comprar ações da Pets, gastos, tá? E aumento dos gastos? Não, também não, né? Então, isso aqui é o contrário, é aumento de impostos, aí beleza, e diminuição dos gastos. Então, é uma política fiscal contracionista, cadê aqui minha canetinha? Então, aqui nessa, aumento de impostos, diminuição dos gastos, letra D é a nossa alternativa. Vamos ver se ela está correta. Beleza, acertamos. Tem mais uma? Não tem mais uma, essa é a última, e já é pro dia 5. Então, pessoal, é isso aí. Esse é um vídeo com um conteúdo um pouco mais denso. Como eu disse para vocês, recomendo que vocês assistam mais de uma vez, depois pratiquem bastante aí com os exercícios. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e vejo vocês no nosso próximo dia. Um abraço!